Essa é a nossa aula. Nós estamos conversando acerca de dois tipos penais muito importantes e relevantes: infanticídio e aborto. Aqui nós estamos já na parte 2. Nós estávamos conversando acerca do erro sobre a pessoa, que é a conduta daquela mãe, e ela vai no berçário, ela está sob o efeito do estado puerperal e ela mata outra criança acreditando que estava matando o seu próprio filho. Então, a conduta dessa mãe se amolda no tipo penal do infanticídio. E ela age como se estivesse, ela vai responder como se ela estivesse, como se ela tivesse matado o seu próprio filho. É o entendimento do nosso ordenamento jurídico brasileiro, e é justamente nesse sentido que recai a obrigação penal desta mãe. Também conversando com vocês a respeito do estado puerperal. Outra dica importante é a respeito da duração. Qual tempo será de duração? Na verdade, a doutrina, as decisões dos tribunais superiores, que se você for procurar até o presente momento, não há um lapso temporal de determinada mãe na prática do infanticídio sob a influência do estado puerperal. Então, não, a doutrina ela é bem clara no sentido de que não há uma quantidade de dias específico. Então, o estado, né, o puerpério, esse estado puerperal, ele, na verdade, ele não dura um só dia, ele não dura 2, 4, 5 dias. Mas a perícia, ela é de suma importância em se tratando deste tipo penal. Até mesmo porque não se, na verdade, se predetermina um estado, uma influência do estado puerperal. Então, mesmo que a mãe tenha 2 dias que ela ganhou, né, que ela teve do seu parto, ainda que haja a certidão, ainda que haja o documento que comprova a data do parto, a perícia, ela é de suma importância neste tipo penal. Diante da penalidade, diante da complexidade, estamos falando de um tipo penal muito complexo. Essa mãe, ela estava sob a influência de um estado, ela rejeitou esse feto, ela eliminou esse feto. Então, assim, são características muito peculiares. E diante de um causídico, a perícia, ela é prova inconteste, primordial em se falando de infanticídio. E ela não é dispensada, tá? Nos termos, né, das decisões diante dos superiores tribunais. Então, anotem que não há lapso temporal até o presente momento que constate qual a duração do estado puerperal, dessa influência do estado puerperal. Há a importância de ter uma perícia. Quem é esse perito? Médico, né? Um perito médico que possa ter capacidade para atestar que essa mãe, ela agiu sob a influência desse estado puerperal e, por isso, né, a penalidade dela
se encontra no tipo penal do infanticídio e não do homicídio, tá? Acredito que as principais informações acerca do tipo penal infanticídio, que a gente precisa, na verdade, conversar. Concurso de pessoas. É possível ter concurso de pessoas? Né? É possível ter coautoria, ter participação? Quem é o coautor? O coautor é aquele que pratica junto. Então, aquele que pratica junto com a mãe, ele responde pelo quê? Né? O que a doutrina nos responde acerca do coautor? E o partícipe? O partícipe é aquele que, de algum modo, né, incentivou, de algum modo, reforçou essa ideia, é esse terceiro, que não é o autor, mas participou. Né? Então, assim, concurso de pessoas. O que é concurso de pessoas? Quando há pluralidade de sujeitos. Então, aqui nós estamos falando de réus, né? O tipo penal do 123, e aí eu vou, né, trazer o meu posicionamento. Por que falar em concurso de pessoas? Justamente porque quando nós lemos o texto normativo do artigo 123, nós entendemos que lá tem previsão de matar, sob a influência do estado corporal, o próprio filho. Então, lá não faz menção de concurso, faz? Não. Então, quem participa? Quem vai junto? Né? Aquela enfermeira que segura a criança, que está ali junto para aquela mãe eliminar a vida dessa... Como que fica esse coautor? Né? Nós temos, né, em especial, o artigo 30 do Código Penal, tá? E seja mãe, seja tia, seja enfermeira, tá? Quem auxiliou na prática desse crime tem divergência doutrinária por conta do texto legal. O texto legal fala matar sob a influência do estado corporal. Quem está sob a influência do estado corporal e mata o seu próprio filho? A mãe. Então, eu já falei para vocês que se ela errar, querendo matar seu próprio filho, mata o filho da outra, ela responde como se tivesse matado seu próprio filho, infanticídio. Mas aqui eu estou fazendo um outro desdobramento com vocês. E a pluralidade das pessoas? E o coautor e o partícipe? Como é que fica aqui, né? Então, de acordo com Nelson Hungria, e por que eu cito ele? Porque é a posição majorante, tá? É a posição majoritária. Nesse sentido, diz o seguinte, ele abraça a tese de que todas as pessoas que colaboraram para a prática do tipo penal infanticídio, a mãe, a tia, a enfermeira, respondem de forma solidária. O que é solidário? Juntos. Então, respondem de forma solidária pelo tipo penal infanticídio, tá? Então, havendo concurso de pessoas, o coautor, o partícipe, ele vai responder pelo mesmo tipo penal. Aqui, voz diferente. Se é que eu consigo, é uma exceção. Na verdade, há uma teoria. Quem se lembra de uma teoria que, na verdade, prevê que todas as pessoas que colaborem pelo mesmo tipo penal,
elas vão responder por aquele mesmo tipo penal. Alguém se lembra dessa teoria? Ou não? Todas, vou repetir, todas as pessoas que colaboram para o mesmo tipo penal, elas vão responder por aquele mesmo tipo penal. Tem uma exceção, na verdade a exceção é lá no crime de aborto. Aqui não. Aqui realmente aplica-se a teoria. Teoria monista. Teoria monista. De acordo à luz da teoria monista, né, sob a égide da teoria monista, o coautor, o partícipe, seja a mãe, seja o tio, seja quem for, que colaborou para a prática delituosa, eles vão responder pelo mesmo tipo penal, de acordo com a teoria monista. E outro grande nome que trabalha essa questão dessa responsabilidade solidária, Nelson Hungria. E aí eu trouxe aqui para vocês, tá? Na verdade, uma jurisprudência, para que vocês conheçam, né? Teor acerca como que se dá isso na prática, né? Um estudo de caso. Primeiro, eu já disse nas minhas palavras, mas eu reflito com vocês que o estado corporal é justamente esse conjunto de alterações físicas e psíquicas que ocorrem no organismo da mulher em razão desse fenômeno, que é o parto. Essa questão do estado puerpério não é presumida, tá? Não é presumida, então é necessário, sim, um médico legal atestar. Você aqui também, de acordo aí com o TJ de São Paulo, né, o RT 488.327 e 491.293. Eu trouxe aí um julgado para vocês que diz o seguinte, ó. Se não se verificar que a mãe tirou a vida do filho nascente ou recém-nascido sob essa influência do estado corporal, olha a importância da perícia, tá? Se não tiver a constatação via perícia, tá? Via, né, prova, a morte praticada por quem? Pela mãe, ainda que seja do seu próprio filho, tá? Ela vai se enquadrar na figura típica do homicídio, tá? E mais uma vez, outro RT, se não há indícios do estado corporal, dada a ausência de qualquer perturbação psicológica na acusada, responde ela por homicídio e não por infanticídio, ao eliminar o filho recém-nascido por asfixia. Diga-se de passagem, a asfixia, ela é um dos meios mais empregados quando se trata do tipo penal em comento, tá? Não sei se pelo tamanho, né, por ser recém-nascido, por ser uma criança pequena. Além da asfixia, nós temos também a fratura do crânio, né? Quando, na verdade, acontece como? Quando cai, né? E tem o famoso saco plástico, né? Pegar essa criança, colocar dentro de um saco plástico, e algumas notícias são veiculadas, né? A última que eu tive notícia foi em Goiânia, ano passado, acerca de estava ali próximos ali à dependência de um hospital, e tinham encontrado né, um recém-nascido dentro de um saco plástico, enfim, né? Então, assim, são desdobramentos, tá? Que carecem porque, como eu disse, o estado puerpério, né, puerperal, ele não é presumido, então carece de perícia, carece de provas. Se não tiver provas contundentes,
A figura típica, ela migra, a situação, ela muda, o disco, ó, muda de situação. E ao invés de infanticídio, ela vai responder por homicídio, tá? Trouxe os julgados para vocês perceberem. E algo importante também a ser informado é o tipo do homicídio. Porque o homicídio que se dá por asfixia, ele é um homicídio que qualificado. A pena ainda aumenta-se ainda mais, né? É claro que vocês vão chegar para mim e falar, olha, professora, nós temos o caso de homicídio na modalidade culposa. Claro que sim. Mas cada caso, né, devido ao princípio da individualização da pena, deve ser levado em consideração e analisado. Sempre contando com a prova, tá? Vamos continuar aqui. Eu quero perguntar aqui para vocês se caso 3 aqui, eu já conversei com vocês, né? O caso 3, na verdade, é a mãe que quer matar o seu próprio filho, mas chega no berçário, né? Ela tá sob a influência do estado corporal, pega uma criança, quando vai conferir, matou o filho da outra, porque tinha o mesmo macacão, enfim. Ela age ali sobre o erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, e ela responde por infanticídio, né? Como a gente já conversou. E o caso 1 e o caso 2, né? O caso 1, olha para vocês verem, eu vou conversar aqui com vocês. Joana, logo após o parto, matou seu próprio filho. Qual crime ela cometeu? Alguém poderia me responder? O caso 1 e o caso 2? Porque o caso 3 a gente já conversou. A mãe, no estado puerperal, mata seu marido. No caso 1 e no caso 2. Caso 1 e caso 2. Olha aí. O que você acha, Lucas? O que você acha, Letícia e todos os demais? Nós temos caso 1, a Joana, logo após o parto, ela matou o próprio filho dela. Uma questão só fala isso. Qual o crime que ela cometeu? E o caso 2, olha aí, Sandy. A mãe, em estado puerperal, matou o marido. E aí? Qual ou quais os tipos, nos dois casos que a gente está conversando? Queria que vocês participassem aqui com a gente. Vamos, Maria Eduarda, Luciano, Andréa, Ellen e Ana Luísa. Qual desses dois casos aí, qual é o tipo penal que a Joana vai responder, ou que essa mãe vai responder? O que vocês acham? Ah, a Luciana participou. Que bom. Ó, o caso 1, ela analisou assim. Precisa ser verificado se ela estava em estado puerperal. Se sim, infanticídio. Caso contrário, homicídio. Muito boa sua resposta. Luciana, e todos os demais. Todas as vezes que nós estivermos diante de uma questão, não vamos tentar colocar problema aonde não tem. Então, no caso 1, falou de estado puerperal? Não falou. Então, eu não vou levar em consideração que essa Joana estava sob o estado puerperal.
Então, realmente, ela responde por homicídio. Afinal, a eliminar a vida de B, isso é o quê? Isso é homicídio, né? Matar alguém. E o caso 2, o que vocês acham? A conduta, né, da mãe no estado puerperal que matou seu marido. Isso, Lucas, isso mesmo. Aqui o problema fala para mim que a mãe realmente estava sob estado puerperal, mas o tipo penal que nós estamos conversando fala que isso mesmo, André, isso mesmo, vocês acertaram. Então, a condição do estado puerperal, hã? Pois é, Sandy, se o problema não te der mais informação, homicídio na modalidade simples, tá? E aí, claro, igual eu disse para vocês, se for uma prova, por exemplo, que você tem direito a teses defensivas, você sempre vai levar para o homicídio na modalidade simples. E, ainda digo mais, tenta achar algum tipo de privilégio, né? Para que o homicídio recaia sobre algum tipo de privilégio. Mas aqui, olha, a questão, ela está muito resumida. Só fala que ela estava sob o estado puerperal e que ela matou o marido. Então, assim, A, que elimina B, responde pelo quê? Homicídio, tá? Então, é justamente estes dois, tanto o caso 1 quanto o caso 2, se amoldam no tipo penal do homicídio, tá? Muito bem analisado por todos. Aonde não existe, aonde o problema não deu. A gente precisa trabalhar com os casos previstos no problema, tá? O crime, né? A gente já conversou aqui que o sujeito passivo é o próprio filho, lembrando que há possibilidade de concurso de pessoas, a ação é livre, né? Já conversamos. Olha, conversei com vocês também, né? Que esse caso aqui, no caso de, olha, o ato executório, ele vai ser realizado por terceiro. Olha outro desdobramento doutrinário, tá? E prático. O ato executório, ele na verdade, ele é feito por terceiro. Mas quem incentivou, né, de forma verbal, ó, vai lá e tal, era a mãe, e a mãe estava sob estado do puerperal, tá? Mas quem pôs a mão na massa, quem realmente praticou o crime, foi um terceiro. E aí? Esse terceiro, a mãe, eu falei que ela incentivou de forma verbal. Não falei hora nenhuma de coação aqui. Eu falei de um incentivo, ó, verbal. Mas quem executou foi o terceiro. Um terceiro que elimina a vida de qualquer pessoa, ele está cometendo o quê? Homicídio, né? E aí, diga-se de passagem, né? Que essa história de falar qualquer pessoa, a gente depende, né? Se for um índio, nós precisamos entender a legislação pertinente acerca do indígena, se for militar, então assim, tá? Mas, em regra, se eu digo que A eliminou a vida de B, homicídio. Agora, o que essa mãe fez? Essa mãe não está incentivando de forma verbal, não está dando ideia, né? Incentivando ali, ela é o quê? Partícipe, tá? Então, ela é partícipe. Ela é partícipe. Então, por ser partícipe, nós estamos diante de uma exceção à teoria monista. Por quê? Porque os dois, ó, um é partícipe e o outro está executando o tipo penal.
Mas, na verdade, cada um está respondendo por um tipo penal específico, de acordo com o dolo, de acordo com a sua intenção, tá? Então, já conversamos o que é a teoria monista, né? Vamos prosseguir. E agora, infanticídio, né? Infanticídio pode tentativa? Claro que pode. Pensa nessa mãe, né? Sob a influência do estado puerperal, chega nesse berçário e simplesmente tenta de todas as formas, mas alguém, enfim, chega ali na hora e não se concretiza por circunstâncias alheias à vontade dela. Então, foi possível a tentativa? Claro que foi. Não existe o que se falar em culpa, tá? Só tem previsão na modalidade dolosa. E aí você me pergunta por quê? Porque o dolo é a regra. No silêncio do tipo penal, é o dolo. A culpa, ela só é admitida se houver o que? Previsão dentro do tipo penal. Se você for lá e ler, você vai perceber que não há previsão. Então, se não há previsão dentro do tipo penal, não há o que se falar em culpa, tá? Já conversamos sobre coautoria, não é crime de mão própria, por quê? Porque nós conversamos, que é o caso, por exemplo, dessa mãe, sob estado puerperal, que ela pode o quê? Matar a criança do outro. Então, ela agiu sobre o erro, sobre a pessoa, artigo 20 do Código Penal, parágrafo 3º. Um erro de mão própria, na verdade, um crime classificado como de mão própria, é aquele crime que só a pessoa pode praticar, tá? E aqui a gente conversou que há a possibilidade de coautoria, né? Mais uma vez, a ação penal ela é pública e incondicionada, a competência é do tribunal do júri. Já conversamos, né, aqui a respeito desse caso causídico dessa menina que foi estuprada pelo tio, né? Nós iniciamos aqui conversando a respeito, né, desse causídico. E agora, né, encerrando o infanticídio e começando aqui a conversar sobre os principais pontos acerca do tipo penal aborto, que tem previsão entre os artigos 124 a 127, que nada mais é, eu estou falando de aborto, eu estou falando o quê? De uma vida intrauterina, uma vida que está dentro, né? Na verdade, que está ali num período de gestação. Então, se há interrupção dessa gravidez, dessa vida intrauterina, e a consequência dessa interrupção é a morte. Então, eu já gosto de trazer apontamentos para vocês no sentido do crime possível. Se o feto está dentro da barriga morto, e aí tem como praticar o aborto? Claro que não. Por quê? Impropriedade do produto, tá? Produto da concepção. E aí você me pergunta por quê? Porque é assim que a doutrina trabalha acerca do feto. A doutrina classifica o feto como produto da concepção. Infelizmente, né? Nós temos uma alta incidência, né, de estupros e abortos também, no sentido de clínicas clandestinas, né? Mas aqui vamos conversar um pouco mais, que aqui nós temos o artigo 124, o caput, que diz provocar aborto em si mesmo, traduz-se o autoaborto, tá? Então, pode-se, em matéria penal, praticar o autoaborto, né? Não, o artigo 124 proíbe tal. Vamos conversar daqui a pouco sobre as causas que há permissão, né? Mas, em regra, o autoaborto é crime. Ou consentir, né, aqui que outrem o provoque. Aqui nós temos uma exceção à teoria monista.
Porque a gestante, né, que está ali, que foi, na verdade, que está sendo, né, que está praticando ali o autoaborto ali no caso, ela vai responder pelo 124, provocar aborto em si mesma. Agora, esse terceiro, se ele tiver o consentimento dessa gestante, ele vai estar em curso no artigo 126 do Código Penal. Então, ela vai responder pelo 124 e ele vai responder pelo 126. Se for sem o consentimento da gestante, sem autorização, ela não queria, ele vai responder pelo 125, até mesmo porque eu estou falando aqui que ela não queria. E aí você vê pela pena, que é um pouco maior, né? Ó, a pena é reclusão de 3 a 10 anos, enquanto o 126 é reclusão de 1 a 4 anos, né? Nós temos a questão dos vulneráveis, que na verdade é aquela gestante menor de 14 anos, tem previsão aí no parágrafo único, ó, ou é débil mental, ou alienada, ou se o consentimento é obtido mediante uma fraude, uma grave ameaça, uma violência. E eu já disse para vocês que a menor de 14 anos, o consentimento dela, ainda que ela consinta com o aborto, não é válido, tá? Em função o autoaborto, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. É cabível suspensão condicional do processo nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, a Lei dos Juizados Especiais. É um crime de mão própria porque no autoaborto, caput, primeira parte. Porque só, na verdade, no autoaborto não tem como ter coautoria, né? Só ela. E se ela vai consentir para outro provocar nela o aborto, quem pode consentir é só ela, né? Então, é um crime de mão própria, o artigo 124 caput, tá? E aí, a respeito de que não é válido, né? Mesmo que essa menor, com 14 anos, ela fala, olha, realmente eu quero, eu não queria, enfim, tá? Precisa da autorização dos representantes legais, tá? Ainda, né, que nós estejamos aqui diante de causíticos complexos, com previsão no artigo 128, inciso 2 do Código Penal, e a principal figura que a gente tem aqui com relação ao consentimento, né, no sentido da participação, né, que simplesmente ele dá dinheiro, ele fala, não, vamos tirar e tal, né, e aí acompanha, incentiva, enfim, né, controvérsias doutrinárias acerca de tal conduta, no sentido, inclusive, de uma participação no tipo penal em comento. O aborto social, por questões econômicas, que é aquela gestante que diz, olha, eu abortei, e ela vai e se defende. Tem decisões dos superiores tribunais nesse sentido, e ela pede absolvição. Ela fala, olha, eu preciso de ser absolvida, porque eu já tenho 4, 5 filhos, eu não tenho condição, então por isso que eu fiz. Olha, isso não gera absolvição, tá? Uma vez que é uma conduta que não é bem vista, né? Para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. E a conduta do aborto, né? E a doutrina das decisões dos tribunais superiores, é nisso que eu me baseio para trazer para vocês, o aborto social ou por questões econômicas não gera absolvição. Então, não há o que se falar numa defesa pautada na absolvição porque não tinha condições de criar essa criança. Mas há o quê? Uma diminuição de pena, tá? Penas menores. Não há absolvição, mas há penas menores.
O artigo 127, né, ele prevê que, em alguns casos, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Então, aqui prevê aumento de pena, prevê duplicação de pena, se, por exemplo, o resultado é a morte dessa grávida, né? E as famosas causas que não punem o aborto praticado por médico, tá? Nós temos o aborto necessário quando estamos entre a vida da criança ou a vida da gestante. Então, se não há outro meio para salvar a vida dessa gestante, então há sim a possibilidade do médico, com previsão no artigo 128, né? Justamente no sentido de um aborto que é necessário, que é uma questão de vida ou morte dessa mãe. E há o aborto sentimental ou humanitário, que é o que a gente vê tanto na prática, que é justamente aquela gravidez resultante do estupro, né? E esse aborto, ele é precedido do consentimento da gestante, se for válido, né? Se ela for maior de 14 anos. Se for incapaz do seu representante. Alguns casos são importantes aqui, já na finalização. Nós temos o artigo 288, que trabalha acerca da associação criminosa, e nós temos essas clínicas clandestinas, né, que gente, trabalham, né, no sentido de realizar esse aborto. Então, nós temos alguns casos, né, dessas clínicas, e o que é associação? É justamente o enfermeiro, né, muitas das vezes são pessoas que se reúnem 3 ou mais, que se associam para a prática delituosa. Então, essas pessoas, elas respondem de acordo com suas atitudes. Tanto pelo artigo 288 do Código Penal, que é a associação criminosa, quanto por cada aborto, tá? Que elas praticarem. Nós temos alguns casos, né? 2 aqui em especial, que do crime impossível eu já conversei com vocês. O homicídio doloso da mulher grávida e o aborto. E nós temos também o latrocínio da mulher grávida e o aborto. O latrocínio é a conduta do roubo seguido de morte. Então, o objetivo dolo era o roubo, mas o resultado, além do roubo, foi a morte, né? Então, tanto num caso quanto no outro, o que é levado em consideração para a tipificação de tais delitos tinha como o réu, o sujeito ativo do crime, saber que se tratava de uma grávida? Porque mesmo que ele não conheça, algumas grávidas, a olhos nu, dá para perceber que ela está grávida. Então, se a olhos nu, ou se ele sabia de alguma forma que se tratava de uma grávida, ele vai responder tanto pelo homicídio doloso, tá? Quanto, né, pelo resultado do aborto, tá? Contudo, se não tinha como saber, estava no início, não tinha como nem ele imaginar, né? Então, ele vai responder na modalidade do seu dolo, da sua culpa, tá? Porque em matéria penal não se pune, ao menos se não tiver culpa, lembra? E esta conduta carece de dolo. Nós temos a contravenção penal prevista no artigo 20, que pune com multa quem anuncia processo, né, como praticar esse aborto, né? Então, é uma contravenção penal. Nós temos o aborto dos gêmeos também, que é levado em consideração a ciência. O agente sabia que se tratava de gêmeos ou não? Se não, ele vai responder só por um tipo penal, né? Um aborto. Se ele tinha ciência ou se tinha como saber, ele vai responder